Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e, se querendo, compartilhe. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença de Deus, e o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Veja, o plano original de Deus é que nós vivêssemos em comunhão com Ele. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus ele visitava Adão e Eva, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade, ele conversava durante a virada do dia. E esse era o plano original de Deus para a humanidade. Mas, diante do pecado do homem, ele veio a pecar e aí ter o conhecimento do bem e do mal. E quando ele percebe que está nu e nu diante de Deus, ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que ele foge e corre para se esconder. Bom, aqui nós temos duas coisas que nós podemos pensar. Primeiro, é entender de fato que Deus ele quer ter uma comunhão pessoal, íntima com o homem. Esse era o plano. Quando Cristo vem ao mundo, ele vem justamente para resgatar esta comunhão conosco. Ele propõe, ele mesmo se dispõe a reconstruir esta relação conosco. Por outro lado, a Bíblia mostra que a partir do momento que o homem peca e o pecado habita dentro dele, a condição natural e a reação natural do homem diante das coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, de tudo aquilo que se relaciona a Deus, é simplesmente fugir e se esconder. Ora, isso é o que nós fazemos constantemente. Isso é o que nós fazemos na nossa vida quase que diariamente. E aí nós precisamos entender essa questão, que quando nós estamos diante das provações da vida, diante das provações do mundo, e Deus ele vem ao nosso encontro para falar conosco, a nossa tendência natural é se esconder diante das nossas fragilidades, é esconder aquilo que realmente nós somos, e queremos manter uma postura, uma imagem, para que a gente possa, de alguma forma, compensar essa ausência de Deus. Por isso, o salmista diz assim: eu buscarei a tua face. E aí, quando ele diz buscar a face de Deus, ele não está dizendo simplesmente olhar Deus face a face, mas é resgatar, é buscar essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender essas duas questões e entender o que Cristo se propôs a fazer ao resgatar esta condição diante de nós, e mesmo tendo a percepção de que estamos desnudos diante de Deus, não termos vergonha de estar na presença de Deus. Deus ele tem tentado restabelecer a sua relação conosco. Ele tem tentado reafirmar esta vida de intimidade e comunhão que Ele mesmo propôs para a nossa vida. E o que nós temos que fazer é não mais fugir de Deus, é não mais fugir da sua presença, mas simplesmente desfrutar, fazer o caminho inverso, fazer o caminho de encontro ao Senhor. Nós precisamos encontrar o Senhor. Não à toa, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, e todos nós que de rosto descoberto contemplamos a glória, estamos sendo transformados à sua imagem, com a glória cada vez maior com a qual o Senhor, que é o Espírito. Amados, Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus é o rosto de Deus no qual nós contemplamos. Não há como nós restabelecermos esta intimidade, não há como nós restabelecermos essa relação se nós não olharmos e nos voltarmos para o Senhor Jesus. Nele está manifesta o poder, a glória, a intimidade, nele está manifesta a plenitude de Deus. E quando nós olhamos para Ele, nós estamos olhando para o próprio Deus. Nós precisamos nos voltar. Nós precisamos deixar de lado a nossa vergonha e não ter vergonha de estar diante dele e resgatar esta comunhão. Lembre-se, Deus propôs, ao criar o homem, viver em comunhão e intimidade com ele.
Mas isso só é possível quando nós resgatarmos, quando nós alimentarmos a nossa relação com o Senhor Jesus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer ver a ação de Deus? Olha para todos os feitos, olha para a história, olha para a manifestação de Jesus na terra e você vai contemplar o próprio Deus em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo e entendemos a sua obra, a sua redenção, aquilo que ele se propôs a fazer, automaticamente nós vamos conseguir restabelecer e viver sem vergonha, no bom sentido, né? Viver desnudos na presença de Deus, sem restrição, sem medo, porque o amor, que a Bíblia diz que Deus é amor, o amor lança fora todo medo e toda vergonha. Por isso, volte-se para o Senhor. Eu não sei como que está a sua relação com o Senhor, mas o mais importante nesse momento é você resgatar. Nada e nem ninguém se compara a Cristo. Eu costumo dizer que amigo é aquele que não se escandaliza com as nossas crises. E Cristo é esse tipo de pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Ele é a manifestação. E ele não se escandaliza com os nossos problemas. Ele não se escandaliza com as nossas crises. Porque ele é a solução de cada um deles. Por isso, que a gente volte a essa comunhão e a gente se volte para o Senhor hoje. Amém? Deus abençoe vocês.